Eu nunca imaginei que, aos 70 anos, poderia me sentir tão invisível na própria casa que construí com tanto amor. Naquele dia, meu aniversário chegou como todos os outros, com a diferença de que minha filha me avisou, sem rodeios, não espere festa nenhuma. Eu apenas sorri, assoprei uma vela que só existia na minha imaginação e, silenciosamente, decidi cancelar a herança que ela tanto imaginava receber. Ela me olhou de cima a baixo, com aquele tom de desdém que parecia atravessar até os armários da cozinha. Quem é que viria para seu aniversário, hein? Acha que é famosa ou alguma coisa assim? Depois, virou-se para a despensa, pegou um pote de vidro e continuou com a risada fácil, como se fosse a piada de uma vida inteira que ela estava contando pela primeira vez. Bolo não faz ninguém elegante, vovó. Se quiser mesmo comemorar, eu acendo uma vela num pote de Nutella. Mas festa? Nem sonhe. E a minha netinha, com apenas 10 anos, riu, repetindo sem entender totalmente o peso das palavras. Ela, com sua vozinha inocente, acrescentou: vovó já é velha demais para aniversário, mesmo. Eu fiquei ali, em silêncio, com as mãos ainda cobertas de farinha do pequeno bolo de baunilha que preparei para mim. Era simples, apenas o suficiente para mim, com alguns morangos por cima. Coloquei-o delicadamente no centro da velha mesa de madeira, ao lado de uma fotografia desbotada, daquelas que guardam lembranças de quando minha filha ainda aceitava meus abraços antes que o sucesso envenenasse seu coração. Ao lado, algumas rosas brancas do jardim, colhidas naquela manhã, estavam ali, intactas, como se pudessem testemunhar que, apesar de tudo, eu ainda valorizava a vida. Acendi uma vela, não porque esperava companhia, mas porque cada momento vivido merecia reconhecimento. Naquele instante, naquela cozinha que ajudei a apagar com meu falecido marido, percebi que me tornará um fantasma para eles. Um incômodo com a aposentadoria, uma figura de fundo na história perfeita que montaram. Não disse uma palavra. Fitei a chama da vela, pequena, mas viva. Inclinei-me e soprei lentamente, como fazia todos os anos desde menina. Só que desta vez, não houve cantos, nem aplausos, nem sorrisos. Apenas o silêncio e o ruído distante da máquina de lavar louça. Ao soprar a vela, apaguei junto à última fagulha de esperança de que ainda poderiam me enxergar como algo mais que um peso. Não suspirei. Não falei, porque o silêncio havia se tornado a única língua que pareciam dispostos a ouvir de mim. Minha filha pegou a bolsa, os saltos ecoando no azulejo, enquanto dava instruções à babá. O jantar está no forno. Não queime. E mantenha a mãe fora da sala enquanto a equipe estiver aqui. Ela sempre tem uma história para contar. É cansativo. Virei-me lentamente e caminhei até meu quarto, aquele no fundo da casa, ao lado da garagem, onde o aquecedor de água fazia barulho à noite e as paredes suavam no verão. Não chorei. Aos 70 anos, aprende-se que algumas lágrimas já são velhas demais para cair. Fechei a porta com cuidado e sentei-me na beira da cama, que rangia como sempre. Com as mãos trêmulas, alcancei a pasta que guardava debaixo do colchão. Não por esconderia, mas por esperar o momento certo. Um momento como aquele, que provava sem sombra de dúvida que eu não devia mais nada a eles. Dentro da pasta estava a versão atualizada do meu testamento. Assinado, selado e reconhecido em cartório 3 semanas antes. Não contei a ninguém, nem mesmo a minha velha amiga Dora, que ainda me ligava todas as terças para checar se eu estava viva. Todos achavam que eu deixaria tudo para minha filha, minhas economias, títulos, ações que ainda mantinha discretamente em uma empresa de mídia que ajudei a fundar nos anos 80. Eles assumiam, como filhos muitas vezes fazem, que tudo já lhes pertencia. Abri o testamento, li novamente o parágrafo que oficializava tudo e sorri, não por despeito, mas por clareza. Para minha filha, que me disse para não esperar festa de aniversário, eu deixo exatamente isso, nada. Que ela encontre alegria no silêncio que me deu tão generosamente. Eles não tinham ideia de que a herança valia mais de 7 milhões de reais. Eles achavam que eu era apenas uma voz antiga, uma aposentada do rádio. Esqueceram que vozes deixam ecos, e o meu estava prestes a se tornar mais alto do que nunca. Achavam que aquele dia seria mais um em que eu me dobraria silenciosamente,
como sempre fiz. Mas não sabiam, minha filha não sabia, que naquele meu aniversário de 70 anos, eu não apenas apaguei uma vela. Eu apaguei também o futuro que ela imaginava ser seu. Meu nome ainda significava algo. Lúcia Ramos. Se você dissesse em qualquer cidade pequena do interior, as pessoas lembrariam. Eu tinha sido a voz de um noticiário local, aquela que os moradores ouviam todos os dias para saber se a chuva ia chegar ou se uma tempestade se aproximava. Havia uma época em que as pessoas desligavam o rádio para ouvir só a minha voz, esperando notícias importantes ou um recado do coração da cidade. Eu não era celebridade, não exatamente. Eu era presença. Um ponto de referência. Uma voz que acalmava o medo e carregava tristeza, que lembrava aniversários, perdas e vitórias. Por 20 anos, sentei-me todos os dias atrás de um microfone, contando o que importava, com uma voz firme o suficiente para transmitir confiança e suave o suficiente para abraçar a dor alheia. Recebia cartas de estranhos apenas para agradecer por soar como casa, por trazer um pouco de conforto em dias difíceis. Mas a fama desaparece rápido quando você sai da sala. E eu saí. No dia em que meu marido morreu. Ele desabou na cozinha, numa quinta-feira à tarde, enquanto preparava uma salada. Na segunda-feira seguinte, o funeral já tinha passado, e eu segurava minha filha de 12 anos com um braço enquanto guardava meu crachá do rádio com o outro. Ofereceram-me continuar trabalhando, meio período, mas recusei. Minha filha precisava de uma mãe, não de um destaque. Não me arrependo de ter feito isso. Nunca. Só não imaginei que, ao escolher minha filha, eu me tornaria um fardo para ela. A partir da adolescência, começou a me olhar com desdém por ter tido uma vida antes de ser mãe dela. Professores sorriam mais quando ouviam meu nome. Você é filha da Lúcia Ramos. E ela revirava os olhos. Legados pesam, e eu, sem querer, me tornei peso. Ela começou a recusar minha presença em apresentações escolares, a esconder histórias minhas que contavam de meu passado. Você sempre rouba a cena, mesmo sem querer, disse uma noite. Eu tentei me tornar menor. Parei de corrigir quem me reconhecia no mercado. Tirei do corredor a foto do jornal que me chamava de A Calma Antes da Tempestade. Ela dizia que era vergonhoso. Com o tempo, a amargura dela cresceu. Mãe, você não é ninguém especial mais. Era só uma mulher com um microfone lendo coisas que outros escreviam. Aquilo não me surpreendeu. A verdade era que minha filha nunca perdoou que eu tivesse sido alguém antes de ser mãe dela. Meu passado não era orgulho, era concorrência invisível. Ela começou a reescrever nossa história, apagando o esforço e as escolhas que fiz para criá-la. Contava aos amigos que era tudo fruto do próprio trabalho, como se nada tivesse sido legado. Eu assistia, silenciosa. Por anos, aceitei. Dizia a mim mesma que era só uma fase, que crianças se rebelam. Mas então veio o dia em que ela disse isso em voz alta para minha neta, com risada de desdém: Mãe, ninguém liga para suas histórias antigas. O mundo seguiu em frente. Você deveria também. Aquele foi o momento em que percebi que não era esquecimento, era apagamento deliberado. Minha voz, outrora confiável, se tornará ruído para ela. E eu continuei falando comigo mesma, narrando receitas, lendo notícias baixinho, mantendo viva a lembrança de quem eu era. Quando minha filha pediu que eu me mudasse para a casa dela, disse como se fosse um favor: só até eu levantar o negócio, vai ser bom para as crianças ter alguém por perto. Eu tinha 63 anos, joelhos doloridos, aposentadoria modesta, mas ainda uma vida própria, uma casa pequena, um jardim que eu amava, vizinhos que ainda me chamavam de Dona Lúcia. Aceitei, não por necessidade, mas porque acreditei que seria necessária. Vendi minha casa, dei metade do dinheiro para ajudá-la no início do empreendimento, levei meus livros, vestidos antigos e até meu velho microfone do rádio. Pensei que seria apenas temporário, talvez 1 ou 2 anos. Nos primeiros meses, fui recebida com agradecimentos. Mãe, não sei o que faria sem você. Preparei jantares, ajudei com o dever de casa, embalei crianças doentes. Mas, lentamente,
as mudanças começaram. Meu quarto foi para o fundo da casa, meu lugar favorito na sala desapareceu, ela começou a restringir minha presença em jantares e conversas. E então vieram os convidados, clientes, parceiros, influenciadores. Com eles, as instruções. Não entre na cozinha durante a gravação, tente não aparecer nos corredores, nada de histórias antigas na hora do jantar. Eu estava me tornando invisível, mais do que isso, inconveniente. Comecei a sentir que ocupava espaço que ninguém queria admitir ser meu. Cozinhava, lavava roupas, cuidava dos netos, e ainda assim era tratada como voluntária indesejada. Mas continuei em silêncio. Até aquele domingo, quando minha filha organizou um almoço no jardim para sua nova marca de beleza. Eu ajudei a organizar as mesas, mesmo sem ser chamada, vestindo um vestido azul simples que costumava usar na igreja. Enquanto passava um prato de sanduíches, uma convidada me perguntou se eu também cuidava do jardim. Antes que eu respondesse, minha filha riu, mantendo a versão dela da história. Ela só gosta de ajudar na horta, disse, e eu percebi que ali estava selado o meu papel, assistente invisível na vida que eu havia ajudado a construir. Desculpei-me e fui para dentro, sentando no chão frio da lavanderia, entre cestos de roupa e vassouras. Não chorei. Em vez disso, alcancei meu antigo microfone de lapela do rádio. Um talismã. Um lembrete de que eu ainda tinha uma voz, que ainda importava. Sentei ali, no frio da lavanderia, segurando aquele microfone antigo, e pela primeira vez em anos percebi que não precisava de aprovação de ninguém para existir. A casa estava cheia de luzes, risadas, passos de salto alto, mas para mim, aquele pequeno canto era suficiente. Lembrei-me das horas em que transmitia notícias, quando a voz de alguém do outro lado do rádio se acalmava ou se animava com o que eu dizia. Aquilo era real. Eu importava. E, mesmo que ninguém aqui percebesse, eu ainda podia me fazer ouvir. Foi então que tirei de debaixo da cama uma pequena caixa de sapatos, velha, com fita amarelada. Dentro, estavam fitas de cassete, as gravações de meus primeiros dias no rádio. Antes do digital, antes de tudo ficar na nuvem. Era o som de uma Lúcia jovem, clara, cheia de energia, dando as notícias com firmeza e ternura. Coloquei uma fita no gravador e pressionei play. A voz que saiu me fez sorrir. Tão viva, tão minha. Lembrei que eu havia passado décadas sendo ouvida por milhares, e agora, se minha própria casa não queria me escutar, eu encontraria outra forma. Naquela noite, sentei-me com o celular antigo, aquele que ainda sabia como filmar sem filtros, e criei uma conta em uma rede social. Não coloquei meu nome verdadeiro, não coloquei foto, nada que ligasse diretamente à minha identidade. Apenas uma descrição, alguém que tem histórias para contar. Coloquei o microfone sobre o balcão da cozinha, ajustei a iluminação suave da lâmpada, acendi a pequena vela que havia comprado para mim semanas antes, o bolo de baunilha ainda intacto sobre o prato. Respirei fundo e comecei a gravar. Minha voz saiu leve, firme e, de alguma forma, acolhedora. Hoje completei 70 anos. Sozinha. Mas ainda aqui. Ainda viva. Ainda com algo a dizer. Pausei algumas vezes, ajustando a respiração, sentindo a intensidade de cada palavra. Não havia ninguém para aplaudir, mas aquilo não importava. Aquela gravação era para mim, mas também para todas as mulheres que já haviam se sentido invisíveis, ignoradas ou apagadas por aqueles que deveriam amá-las. Quando terminei, publiquei. Coloquei o vídeo no ar e fechei o aplicativo. Dormi naquela noite sem grandes expectativas. Pela manhã, meu celular estava inundado de mensagens. Comentários de pessoas que não conhecia, de lugares que eu nunca havia visitado, dizendo que ouviram minha voz e se sentiram vistas, reconhecidas. Mulheres de diferentes estados comentaram que tinham a voz, que se sentiam esquecidas, e que finalmente sentiam que alguém as entendia. A conta cresceu rapidamente, seguidores se multiplicando, repostagens, compartilhamentos. Meu coração se aqueceu de uma maneira que não sentia há anos. Eu estava sendo necessária novamente, e não por meu passado ou por minha filha, mas por quem eu era e pelo que podia oferecer. O segundo vídeo foi mais ousado.
Chamei de coisas que nunca pude dizer em voz alta. Falei sobre o trabalho invisível que mulheres como eu realizam diariamente: cozinhar sem aplausos, cuidar sem reconhecimento, sorrir enquanto o peso do mundo parece recair sobre nós. A câmera não mostrava meu rosto, apenas minhas mãos, envelhecidas e marcadas pelo tempo, dobrando toalhas, mexendo sopas, acendendo velas. Cada gesto simples carregava uma história, cada movimento um fragmento de vida que muitos nunca notaram. Os comentários continuaram a chegar em profusão. Uma pessoa escreveu: "Você poderia ler uma lista de compras e eu ainda choraria." Outra disse: "Minha mãe morreu antes que eu pudesse agradecer." Obrigada por soar como ela. Senti uma mistura de emoção e responsabilidade. Eu estava dando voz a quem não tinha chance de falar, e aquelas respostas me lembraram do poder de uma narrativa simples, de uma presença silenciosa, mas firme. Logo percebi que precisava de ajuda para organizar tudo isso. Liguei para Nancy, uma antiga amiga do rádio. Não falávamos há mais de uma década, mas quando ela ouviu minha voz, ficou sem fôlego. Conversamos por horas. Expliquei o que estava fazendo, quase tudo, mas não tudo. Ela se ofereceu para me reconectar com um produtor independente que fazia entrevistas anônimas. Juntos, criamos um segmento chamado Mulheres Esquecidas. Eu concordei em aparecer apenas como sombra, sem mostrar o rosto, apenas minha voz. A primeira exibição do segmento foi emocionante. Sentei na minha pequena sala improvisada, ainda a lavanderia convertida em quarto, ouvindo a mim mesma contar histórias de mulheres que ninguém mais queria ouvir. Histórias de perdas, de amor não correspondido, de filhos que não ligavam, de momentos de coragem silenciosa. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que meu legado ainda tinha valor, que minha voz ainda poderia tocar vidas. O vídeo viralizou de novo, ainda mais rápido. Celebridades começaram a compartilhar, programas de TV discutiram. E minha filha? Ela assistia a história do outro lado do corredor, sem perceber que aquela voz que todos admiravam pertencia à própria mãe. E isso, confesso, me trouxe uma sensação agridoce, mas necessária. Eu não precisava mais de reconhecimento dela. Eu tinha encontrado meu público. Eu tinha encontrado minha voz. Aos poucos, fui reconstruindo a confiança em mim mesma. A cada gravação, a cada comentário, sentia-me mais inteira, mais viva. A solidão de anos se transformou em propósito. E, mesmo que meu rosto permanecesse escondido, minha presença se tornou inconfundível. Eu descobri que a dignidade não depende de aplausos ou festas de aniversário. Ela depende da coragem de se reconhecer e se ouvir. Nos dias que se seguiram, percebi que algo havia mudado profundamente. As pessoas me escutavam de verdade, mesmo sem me verem. Eu recebia mensagens de mulheres de todas as idades, de lugares que eu jamais imaginei que alguém pudesse me alcançar. Elas compartilhavam histórias que jamais contaram, dores que carregavam sozinhas, lembranças de mães e avós que haviam sido esquecidas. Eu lia cada comentário com cuidado, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, mas não de tristeza, de alívio, de reconhecimento, de conexão. Eu estava, finalmente, sendo ouvida de forma que minha própria casa nunca me ouvirá. Enquanto isso, a vida dentro daquela casa se tornava mais estranha. Minha filha continuava mergulhada em seus compromissos, reuniões de trabalho, eventos de lançamento de produtos e jantares cuidadosamente encenados para redes sociais. As crianças já não me buscavam mais da mesma forma, eu me tornara parte do mobiliário da casa, invisível, quase irrelevante. Mas eu já não sentia raiva. Sentia apenas clareza. Cada gesto de indiferença dela apenas me lembrava da razão pela qual eu precisava de outra plateia, a do mundo. E então, veio o primeiro grande evento. Um domingo, tarde ensolarada, minha filha organizou um almoço no jardim para promover sua nova linha de produtos de beleza e bem-estar. O espaço estava impecável, cadeiras brancas alinhadas, toalhas de linho esticadas, flores delicadas arrumadas em vasos de cristal, pequenos cartazes com frases motivacionais escritas em letras cursivas. Eu, como sempre, ajudei.
Coloquei pratos, ajeitei guardanapos, levei bandejas de sanduíches de pepino com cuidado. Nenhum agradecimento, claro, apenas olhares apressados e sorrisos educados. Mas eu segui, porque ainda havia em mim aquele instinto de cuidar. Uma das convidadas olhou para mim e perguntou com um sorriso curioso: "Você também fez a decoração do jardim, ou apenas ajuda na cozinha?" Olhei para minha filha, esperando que ela corrigisse, que dissesse algo sobre mim, que afirmasse que eu não era apenas uma ajudante. Mas ela apenas riu, com aquela risadinha leve que sempre buscava proteger a própria imagem. "Ah, minha mãe gosta de mexer no jardim", disse, como se fosse apenas uma observação casual. E naquele instante, percebi que eu já não existia em seu mundo como uma pessoa, mas apenas como um detalhe decorativo. Voltei para dentro, e pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sentir a raiva e a frustração que vinha guardando. Mas não deixei que elas me dominassem. Peguei o velho microfone, aquele que me lembrava da vida que eu havia levado e da voz que um dia moveu corações. Coloquei-o no colo, fechei os olhos e respirei fundo. Eu ainda tinha uma história para contar, e não precisava de ninguém para me autorizar. Naquela mesma semana, gravei meu segundo vídeo maior. Mostrei um pouco da rotina que ninguém via, dobrando toalhas, preparando refeições, acendendo velas que ninguém apagava, todos gestos simples que carregavam um peso de vida inteira. Falei das pequenas dores de ser invisível, da paciência forçada, da solidão silenciosa, e de como essas experiências moldaram uma força que ninguém poderia tirar de mim. Não havia rosto, apenas minhas mãos, o movimento calmo e firme de alguém que conhecia a própria história. O impacto foi imediato. Pessoas de todas as partes começaram a repostar, comentar, compartilhar. Mulheres que se sentiram apagadas por décadas escreviam agradecendo, dizendo que minha voz parecia falar por elas. Havia também homens, jovens e adultos, que me contavam que suas mães e avós tinham feito sacrifícios semelhantes, e que, finalmente, conseguiam ver o valor dessas vidas. Cada mensagem era como um fio de conexão, reconstruindo algo que há muito tempo fora esquecido. Eu sentia, enfim, que minha vida, minha história, não seriam ignoradas. A viralização trouxe oportunidades inesperadas. Nancy, minha velha amiga, me ajudou a me conectar com produtores e jornalistas independentes que queriam entrevistar mulheres que haviam sido esquecidas ou subestimadas. Aceitei aparecer apenas de perfil, em sombras, apenas a voz, nada de rosto ou nome. O segmento chamado Vozes Esquecidas estreou, e eu ouvi minha própria história sendo transmitida para casas em todo o país. Pessoas se emocionaram, algumas choraram, outras enviaram mensagens dizendo que finalmente sentiam que alguém os ouvia. Foi uma sensação indescritível, perceber que meu esforço silencioso, minha vida inteira, finalmente tinha repercussão. Enquanto isso, minha filha começou a perceber a repercussão. Ela assistia, sem saber que aquela voz tão admirada pertencia à própria mãe. Vi seus olhos se arregalarem ao perceberem a intensidade do alcance do vídeo. Mas não houve palavras, não houve confrontos. Apenas aquela sensação silenciosa de que, finalmente, eu estava em pé, firme, enquanto ela apenas assistia. E aquilo, para mim, era suficiente. Eu não precisava de aplausos dela. Minha vitória estava na conexão com aqueles que finalmente me escutavam. O passo seguinte foi mais ousado. Resolvi ir pessoalmente a um evento da minha filha, um lançamento glamouroso de sua marca, sem ser notada de imediato. Com a ajuda de Nancy, consegui acesso com credenciais de imprensa e uma roupa discreta. Passei pelo hall com passos firmes, elegante, mas sem chamar atenção. E, no momento planejado, quando ela subiu ao palco para falar sobre as mulheres que inspiraram sua linha, as telas gigantes por trás dela mudaram de slogans de marketing para algo muito mais pessoal, a imagem de uma vela acesa, a mesma que eu havia acendido em minha solidão. Minha voz preencheu o ambiente, calma, firme, inconfundível. O silêncio caiu sobre a plateia. Gaspes, sussurros, olhares atonitos. Telefone atrás de telefone registrando tudo. Minha filha congelou, sem saber como reagir. Eu caminhei lentamente até o palco, minhas mãos juntas, passos firmes, mantendo a compostura que ela sempre confundira com fraqueza.
Peguei o microfone e disse: obrigada por estarem aqui. Significa mais do que imaginam. Em seguida, tirei da bolsa meu testamento, dobrado e legalmente atualizado, e li em voz alta, para que todos ouvissem, inclusive ela, a fortuna que ela esperava, os bens que ela considerava certos, haviam sido destinados a uma fundação para mulheres esquecidas. Cada centavo, cada recurso que supunha ter direito, agora tinha outro propósito. O murmúrio na sala foi crescente, mas o mais importante não eram os aplausos, era a clareza. A justiça silenciosa, mas firme, feita com a dignidade que ela sempre subestimou. Eu finalizei. Você me disse que eu era velha demais para velas, velha demais para histórias, velha demais para importar. Hoje, você aprendeu o que sempre soube. Vozes não envelhecem. Elas esperam. A plateia se levantou, alguns chorando, outros aplaudindo, e eu, finalmente, senti que cada gesto silencioso, cada lágrima não derramada, cada esforço invisível, havia valido a pena. Não era vingança, era reconhecimento, meu e de tantas outras mulheres que nunca tiveram chance de ser ouvidas. E foi ali, naquele instante, que percebi, eu não precisava mais de permissão para existir. Minha voz, minha história, finalmente encontravam seu lugar. Após aquele evento, minha vida mudou de um jeito que eu jamais imaginei. Não apenas minha filha e as pessoas ao nosso redor perceberam meu valor, mas algo dentro de mim floresceu. Pela primeira vez em décadas, senti-me leve, inteira, reconhecida. Eu não precisava mais ser apenas a cuidadora silenciosa, a figura de fundo, a mãe que dava tudo sem receber nada em troca. Minha voz, finalmente, carregava peso, ressoava além das paredes da casa onde me sentia invisível. A fundação que criei se tornou meu orgulho e meu refúgio. Mulheres de todas as idades escreviam contando suas histórias, suas dores, suas lutas diárias, e eu as recebia como um abraço. Algumas chegavam tímidas, quase sem esperança, outras vinham com coragem, exigindo serem ouvidas. Em cada relato, eu reconhecia fragmentos da minha própria vida, sacrifícios, solidão, pequenas alegrias, lembranças de gestos que ninguém notara. Minha experiência se transformava em força para outras, e cada mensagem que eu respondia era um fio de conexão, tecendo uma rede invisível mas poderosa de apoio e empatia. Minha filha, por outro lado, começou a mudar. Não de imediato, mas aos poucos. Ela percebeu que a imagem cuidadosamente construída para o mundo não podia apagar o que estava diante de seus olhos. Eu não precisava gritar, nem exigir reconhecimento, minhas ações falavam por mim, e isso a confrontava silenciosamente. Ela começou a me procurar, às vezes para pedir conselhos, outras vezes para simplesmente ouvir minhas histórias. Não era mais a mãe que ela acreditava que eu era, já era uma mulher inteira, com voz e experiência, que não precisava se curvar a expectativas alheias. Os dias passaram, e cada manhã se tornou um novo começo. Eu caminhava pelo jardim, regando flores, sentindo o sol aquecer meu rosto, lembrando-me de que cada gesto simples carregava valor. Eu ainda cozinhava, ainda preparava café, mas não mais para ser invisível, fazia porque queria, porque era minha expressão de cuidado, minha forma de tocar vidas. As redes sociais continuavam a trazer mensagens de gratidão, histórias de superação e inspiração. Em alguns dias, lia cartas que chegavam pelo correio, cuidadosamente escritas à mão, cada uma um testemunho de que eu havia feito diferença. O que mais me emocionava era perceber que eu não apenas reconstruí minha própria voz, mas ajudei a despertar a de outras mulheres. Vi mães reencontrarem filhas, avós se reconectarem com netos, mulheres que haviam se sentido sozinhas por décadas encontrarem coragem para falar. E tudo começou com a simples decisão de acreditar em mim mesma, de não mais aceitar ser invisível. Cada passo que dei, cada vídeo, cada palavra, era uma sementinha plantada em solo fértil, e o jardim floresceu de maneiras que eu jamais imaginei. Uma tarde, sentada na varanda, olhando para o pôr do sol, minha filha veio até mim. Não havia pressa, não havia poses, apenas silêncio e presença. Ela me abraçou, demoradamente, e pela primeira vez senti o peso de anos de indiferença se dissolver. Não precisávamos de palavras para entender tudo o que havia acontecido. Ela havia visto, finalmente,
quem eu era, não apenas a mãe, mas a mulher que nunca deixou de existir, mesmo quando todos pareciam ignorar. E naquele abraço, percebi que a vida tinha dado uma volta completa. Eu havia começado sentindo-me invisível dentro da minha própria casa, carregando anos de sacrifício e solidão silenciosa. Agora, minha história ecoava além das paredes, inspirava pessoas, curava feridas, unia corações. Eu compreendi, enfim, que o valor de uma vida não está no reconhecimento imediato, nem na aprovação daqueles que nos cercam, mas na coragem de persistir, de contar a própria história, de acreditar que nossa voz importa. Hoje, sentada aqui, com minhas mãos enrugadas e meu coração tranquilo, penso em tudo o que aconteceu e sorrio. Sinto orgulho da minha trajetória, da força que descobri dentro de mim, da rede de mulheres que ajudei a construir. E sei que, mesmo quando eu me for, minha voz continuará viva nas histórias que ecoam pelo mundo, porque finalmente aprendi que quem ousa se fazer ouvir jamais será realmente esquecida. A cada amanhecer, eu celebro a vida, a conexão, a coragem de ser visível e verdadeira. Minha jornada foi longa, marcada por desafios e invisibilidade, mas a recompensa foi maior do que eu poderia imaginar. Não apenas ser ouvida, mas tocar vidas, transformar histórias e inspirar coragem. E, acima de tudo, perceber que nunca é tarde demais para reivindicar o espaço que nos pertence.